Uma viagem romântica que deveria nos reaproximar acabou revelando a verdade mais dura sobre meu casamento. Prepare-se para uma narrativa intensa que você não vai conseguir parar de ouvir. Juntos vamos mergulhar nos detalhes do que realmente aconteceu. Eu acreditava que o descanso seria a oportunidade ideal para reacender a paixão entre nós, mas, ironicamente, ela só expôs a enorme lacuna que se formou em nosso caminho. Estávamos casados há 12 anos e, em muitos aspectos, nossa vida parecia boa. Tínhamos 2 filhos maravilhosos que eram a nossa maior alegria. Contudo, com o passar do tempo, percebi que algo essencial havia se perdido. Como muitos pais, fomos engolidos pelas responsabilidades cotidianas. Acordar cedo para aprontar as crianças para a escola, cumprir prazos no trabalho, agendar consultas e lidar com todas as demandas de uma família. Ao fim do dia, estávamos exaustos, e a única coisa que conseguíamos era desabar na cama, sem energia para conversar ou nos conectar profundamente. Os dias se tornaram uma rotina interminável. Eu me levantava para ajudar com as tarefas dos filhos, enquanto minha esposa cuidava do café. Após o trabalho, dividíamos as obrigações, como preparar o jantar, auxiliar nas lições e colocar as crianças para dormir. Quando finalmente tínhamos um tempo, ficávamos em silêncio, assistindo televisão antes de deitar. Os fins de semana não eram diferentes, repletos de compromissos e atividades infantis. Em meio a esse redemoinho, acabamos nos distanciando. Quando éramos namorados, passávamos horas conversando, rindo e desfrutando da companhia um do outro. Agora, até o tempo livre parecia difícil de aproveitar. As conversas, quando ocorriam, se limitavam a assuntos práticos, como quem levaria as crianças ao futebol ou como pagaríamos as contas. Foi então que sugeri as férias. Pensei que uma pausa na rotina seria perfeita para nós dois, sem filhos, sem trabalho, apenas nós, como nos velhos tempos. Imaginei passeios à beira-mar, jantares à luz de velas e manhãs tranquilas, onde finalmente poderíamos conversar sem interrupções. Ela concordou de imediato, talvez sentindo a mesma necessidade de se reconectar ou apenas buscando uma mudança de ares. De qualquer forma, reservamos uma viagem para um paraíso tropical, convictos de que isso daria o impulso necessário ao nosso relacionamento. Eu estava otimista e até um pouco empolgado, acreditando que finalmente voltaríamos a nos aproximar. Chegamos ao resort pela manhã. O sol brilhava intensamente, o som das ondas na praia e a algazarra dos turistas criavam um clima leve e descontraído. A praia era deslumbrante, com areia branca se estendendo por quilômetros e águas claras que cintilavam sob o sol. Por um instante pareceu o refúgio ideal. Nosso primeiro dia foi cheio de pequenos momentos felizes. Caminhamos de mãos dadas pela areia, com as ondas tocando nossos pés. Ela sorriu ao ver um caranguejo correndo por perto, e eu, vendo sua alegria, também sorri. Era a primeira vez em semanas que a via tão relaxada. No jantar, compartilhamos uma refeição com vista para o mar. O pôr do sol pintava o céu com tons dourados e rosados, e conversamos sobre como precisávamos desse tempo a sós. A princípio, parecia que estávamos nos reaproximando, mas logo percebi pequenos sinais de alerta. Ela estava mais vidrada no celular do que eu esperava, checando redes sociais e trocando mensagens com amigos. Quando sugeri uma caminhada ao nascer do sol no dia seguinte, ela deu de ombros, indiferente. Eu sentia que precisava de mais descanso, mas em meio ao silêncio, quando não estávamos distraídos, a distância entre nós parecia se tornar cada vez mais evidente. Eu me pegava olhando para o nada em várias ocasiões, notando seu rosto pensativo, quase triste. Quando perguntava o que ela pensava, a resposta era sempre vaga. Nada demais. Não insisti, mas por dentro me questionava se ela ainda estava tão envolvida com a viagem. Enquanto eu tentava manter a esperança, lembrando que estávamos ali para nos reconectar, talvez para reconstruir o que já estava ruindo, eu me dizia que esses momentos de afastamento eram normais, consequência da vida agitada que levávamos. Achei que as férias seriam uma oportunidade para nos reencontrarmos, ou pelo menos era o que eu queria acreditar. Mas às vezes, quando ignoramos as fissuras, elas apenas se aprofundam. Eu estava prestes a descobrir que nenhum cenário perfeito ou vista espetacular poderia consertar o que já estava em colapso. Naquela noite, a praia fervilhava de energia. O sol se punha, tingindo o mar de dourado. O som das ondas se misturava à música animada dos alto-falantes, criando um clima festivo. A multidão se divertia, dançando e rindo, enquanto o palco, iluminado por tochas, era o centro das atenções.
O apresentador, com o microfone, convidava os presentes para uma competição de dança. Foi então que ela surgiu, com aquele brilho nos olhos que sempre me fascinava. Minha esposa adorava dançar, e aquela noite não seria diferente. Ela se aproximou de mim com um olhar curioso e disse, como se fosse um pedido: "Quero participar." Antes mesmo que eu pudesse reagir, ela já tirava as sandálias e seguia para o palco. No começo, não dei muita importância. Era típico dela aproveitar esses instantes, ser o centro das atenções. Eu preferia ficar de lado, observando-a se divertir enquanto me acomodava em um local mais tranquilo. Ela subiu ao palco e o apresentador a recebeu com entusiasmo, colocando uma faixa na cintura dela. Aplaudiram e ela sorriu radiante. Uma parte de mim admirava sua confiança e a forma como ela se entregava aos momentos sem hesitação. Mas outra parte, mais reservada, preferia apenas observar. Não me importei. Ela merecia se divertir e eu estava bem apenas assistindo. Então, o parceiro de dança dela apareceu, um homem jovem e carismático, com um sorriso fácil e um jeito confiante. Sua postura atlética indicava que ele passava muito tempo ao ar livre, praticando esportes ou nadando. Ele se apresentou com uma reverência, arrancando risadas dela. Eles se juntaram para dançar, e ele começou a girá-la com facilidade, fazendo-a sorrir e corar. Ela parecia tão leve, tão imersa no instante. Eu, por outro lado, comecei a sentir um crescente desconforto. O modo como ele a tocava, como ela se inclinava para ele. Algo não estava certo. Eu batia palmas como os outros, mas me sentia em um lugar completamente diferente. O som da música parecia agora irônico aos meus ouvidos. Eu queria desviar o olhar, mas não conseguia. Cada toque, cada risada compartilhada entre eles me atingia profundamente. Eu me perguntava se aquilo era realmente sobre a dança ou se representava todos os problemas que ignoramos em nosso casamento. O silêncio, a distância, o fato de ela procurar algo que eu não conseguia mais lidar. Quando a música parou e os aplausos ecoaram, eu estava em um estado de profunda frustração. Eles se curvaram, sorrindo, e eu soube que precisava falar com ela. Caminhei até ela, tentando manter a calma, e pedi: "Precisamos conversar." Ela me seguiu até um lugar mais reservado. "O que você estava fazendo lá?" Perguntei, esforçando-me para não mostrar o quanto estava irritado. "Isso não me parece certo. Acho que você deveria parar." Ela me olhou com um ar desafiador. "Qual é o problema? É só uma dança. Estamos de férias. Posso me divertir, não posso?" Tentei explicar como aquilo me fazia sentir, mas ela parecia indiferente. Seu tom ficou mais áspero. "Somos casados, mas você não tem o direito de me controlar." Suas palavras me atingiram como um golpe. Eu só queria que ela visse o quanto aquilo me machucava, mas ali percebi que ela não estava preocupada com o que eu sentia. Não era sobre a dança, era sobre o quão desconectados estávamos. Ela parecia valorizar muito pouco o que tínhamos. Engoli meu orgulho e dei um último aviso: "Se você voltar lá e continuar dançando com ele, quando você retornar, eu não estarei mais aqui." Ela riu como se fosse uma piada e virou-se sem dizer nada. A música recomeçou e eu fiquei parado, vendo-a sorrir e se entregar à dança, completamente alheia à tempestade que se formava dentro de mim. Enquanto ela dançava e se divertia com um homem que mal conhecíamos, eu me via ali, imóvel, encarando o fato de que nosso casamento já estava desfeito há muito tempo. Aquelas pequenas falhas, aquelas conversas silenciosas, as noites passadas em frente às telas, tudo estava ali, visível, mas eu havia ignorado os sinais por tempo demais. Havia momentos em que ela parecia distante, e eu tentava justificar isso como cansaço ou estresse. Mas quando a vi dançando com aquele homem, a verdade me atingiu como um choque. Não era mais apenas sobre a leveza do momento ou um simples desentendimento. Era a confirmação de que estávamos nos afastando há muito tempo. Não me irritei, não a chamei. O que eu faria? Ela sequer percebeu que eu havia partido. Eu simplesmente me virei e segui para o hotel. Ao chegar ao nosso quarto, um vazio me invadiu. Não era o silêncio comum de um dia cansativo. Era o silêncio de uma ausência impossível de ignorar. Com as mãos tremendo, comecei a arrumar minhas coisas. Sem um plano, sem um destino. Eu não sabia para onde iria. Só sabia que não podia mais ficar ali. Não suportava ver como ela priorizava o instante efêmero com o estranho, enquanto o homem a quem ela prometeu amor eterno estava ali, invisível para ela. Reservei um táxi para o aeroporto. O simples ato de confirmar a corrida parecia uma decisão irreversível. Sentado na beira da cama,
Olhando para a mala fechada, percebi que estava deixando muito mais para trás do que aquela viagem. Eu estava abandonando os sonhos que tinha para nós, a vida que imaginamos juntos. Ela, a mulher que um dia acreditei que seria minha para sempre, agora parecia um passado distante. Naquele momento, percebi que merecia algo mais. Não algo perfeito, não um conto de fadas, mas alguém que me escolhesse, que me visse. Segui para o aeroporto e pela primeira vez em muito tempo senti uma clareza. Talvez deixar ir fosse a única forma de me reencontrar. Cheguei em casa e o silêncio parecia ainda mais denso, como se a própria casa sentisse a falta dela. Não era o silêncio de uma noite tranquila, mas o vazio de algo que se perdeu. Sentei no sofá e olhei para o espaço onde ela costumava se aconchegar. A lembrança de como nos conhecemos e a alegria que ela trazia para qualquer ambiente me invadiu. Lembrei-me das longas conversas sobre nossos sonhos e de como antes parecia que nada poderia nos separar. Mas a vida se tornou corrida, com filhos, contas e trabalho, e as conversas se resumiram a questões práticas. A conexão que tínhamos ficou soterrada pela rotina e pela negligência de ambos. Foi então que revi o momento na praia, quando ela riu de mim e disse: "Você não me possui." Aquilo me cortou. Ela já não se sentia livre em nosso casamento, e eu não percebia. Talvez estivesse lutando contra tudo, quando o que ela queria era simplesmente respirar. Não foi apenas o que ela disse, mas a escolha dela de se afastar, indo para a pista de dança com aquele homem, algo que eu já não conseguia mais oferecer a ela. Aquela imagem ficou gravada na minha mente. Estávamos desfeitos há muito tempo, apenas fingindo que tudo estava bem quando, na verdade, não estava. Pensei nos bons momentos que tivemos, nas férias, nos aniversários, nas noites em que conversávamos sobre tudo e nada. Eu queria guardar as lembranças, mas elas escorriam pelas minhas mãos como a areia. Elas não eram suficientes para apagar as rachaduras profundas entre nós. O amor, por si só, não poderia consertar o que estava quebrado. Ali, no silêncio da casa vazia, senti uma mistura de sentimentos. Havia tristeza, claro, pela vida que havíamos construído juntos, mas também alívio. Alívio por não precisar mais lutar por algo que já não tinha mais solução. Não era raiva ou rancor, era aceitação. Às vezes, não importa o quanto duas pessoas compartilhem histórias, elas simplesmente podem se distanciar demais para encontrar o caminho de volta. Eu não sabia o que o futuro me guardava, mas sabia que não podia mais viver em um casamento que parecia uma batalha constante. Deixar para trás tudo o que havia vivido com ela não era apenas sobre aquela dança, era sobre recuperar meu valor, minha felicidade. E apesar da dor de deixar ir, havia uma esperança. Esperança de que talvez esse fosse o começo de algo melhor para ambos. Após a viagem, a vida de minha esposa tomou um rumo diferente. Inicialmente, ela não compreendeu a seriedade da situação. Quando voltou para casa, encontrou a casa desocupada, um reflexo do que acontecera entre nós. Minhas coisas haviam sumido, a casa estava fria e o silêncio, mais pesado do que nunca, preenchia todos os espaços. Ela tentou me ligar algumas vezes na primeira semana, com a voz cheia de confusão e irritação. Não conseguia entender por que eu tinha ido embora, porque não podia simplesmente voltar e seguir em frente. Eu tentei explicar, tentei fazê-la ver que não se tratava apenas da dança ou daquele homem. Era sobre anos de me sentir invisível, de ela procurar reconhecimento em todos, menos em mim, e sua recusa em notar as fissuras em nossa base. Com o tempo, as ligações diminuíram até que ela parou de pedir para eu voltar. Começou a focar em sua própria vida, enquanto eu me concentrava nas crianças. A dança na praia foi apenas o ponto final. O casamento já estava acabado muito antes daquele momento. E assim, terminou o que começou com tantos sonhos e promessas. O que parecia ser só uma dança revelou as rachaduras que sempre existiram, mas que nós dois ignoramos por tanto tempo. O silêncio e a desconexão se mostraram mais reveladores do que qualquer palavra. A dor de ver minha esposa se perder em momentos que não incluíam a parceria que havíamos construído juntos foi como um choque no peito, um sinal de que algo profundo e irreparável já havia se quebrado. Ela estava distante, imersa em um mundo que não me pertencia, e isso tornava impossível ignorar o que estava acontecendo. A decisão de seguir em frente não surgiu de repente. Foi uma conclusão gradual que se formou com o tempo, enquanto eu observava impotente o amor que existia entre nós desmoronar. O fim do casamento não veio de uma briga explosiva, mas da amarga aceitação de que, apesar de todos os sonhos e promessas, o que restava entre nós já não era mais suficiente para sustentar a relação. O vazio da casa, o silêncio pesado que me envolvia
e a ausência dela tornava um ambiente mais ensurdecedor do que qualquer grito ou confronto. Eu sabia que não podia mais me apegar a um amor que já não fazia sentido. Para seguir em frente, era preciso encarar a realidade de que o que tivemos já não existia mais. Enquanto me preparava para seguir meu caminho, o peso das lembranças ainda me acompanhava. Pensava nas risadas que compartilhamos, nas noites em que conversávamos sobre o futuro e o que poderíamos ser, mas no fundo, sabia que essas lembranças, por mais doces que fossem, não podiam mais encobrir as rachaduras profundas que existiam entre nós. O silêncio da casa, que antes era acolhedor, agora me envolvia de uma maneira estranha, como se a própria casa soubesse que já não havia mais nada ali. Quando finalmente parti, sabia que não estava apenas deixando para trás a mulher com quem construí uma vida, mas também os sonhos que um dia tivemos. Ao mesmo tempo, sentia que algo novo poderia surgir. Às vezes, é preciso tomar uma decisão difícil para se reencontrar, para reconstruir a autoestima e buscar a felicidade em algo que não dependa do que já se perdeu. Quando minha esposa voltou para casa e percebeu minha ausência, começou a entender a gravidade da situação. As chamadas e mensagens diminuíram até que a aceitação do fim se fez presente, embora de forma dolorosa. O que restava entre nós já não podia ser reparado, e ela também se viu forçada a olhar para o futuro. No fim, ambos entendemos que, às vezes, a melhor escolha é seguir caminhos separados, mesmo que a dor de um término seja maior do que qualquer outra coisa. É preciso deixar o que não serve mais para trás, abrindo espaço para algo novo, para um novo recomeço. Ela queria seguir por um caminho que já não tinha mais nada a ver comigo, e eu não queria mais continuar com aquele casamento. Uma mulher desrespeitosa cujas atitudes não tinham mais conexão comigo. Eu encerro essa situação aqui, como diz o ditado: corto o mal pela raiz. Quero aproveitar este momento para agradecer a toda a comunidade que curtiu, comentou e compartilhou minha história. O apoio de vocês tem sido fundamental e me dá forças para seguir em frente, sabendo que não estou sozinho neste processo. Cada comentário e palavra de incentivo me lembra que, mesmo nos momentos mais difíceis, há sempre algo maior em jogo. Ao refletir sobre tudo o que aconteceu, não posso deixar de pensar nos resultados da deslealdade. A dor, a desilusão e o desgaste que ela gera são imensuráveis. Contudo, é vital recordar que, em algum ponto, aqueles que optam por enganar terão de encarar os desdobramentos de suas escolhas. Toda ação possui um peso e um preço, e quem trai, sem falhas, confrontará os efeitos de seus atos. A lei do karma é inflexível, nenhuma ação fica impune no universo, e no final, a verdade sempre emerge. Quem trai pensa que está se safando, mas, na verdade, está se condenando a um futuro de remorsos e perdas. Aquilo que se busca de modo temporário, seja um prazer fugaz ou uma miragem, jamais compensará a carga da culpa, o sofrimento causado àqueles que neles confiam e a destruição de laços construídos ao longo de anos. O custo de uma atitude desonesta que rompe a confiança é muito maior do que qualquer deleite passageiro. Portanto, para quem segue tal rumo, saiba que, mais cedo ou mais tarde, a retribuição virá, e será algo que ninguém realmente deseja. O preço de magoar quem em você deposita fé é elevado e, frequentemente, irreversível. Para quem vivencia algo assim, como eu, posso assegurar que, com o tempo, a angústia diminui e a possibilidade de um novo começo surge. Mas, como diz o ditado, resolva o problema desde o início. Se você gostou desta história, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Seu apoio é muito importante para que possamos continuar trazendo histórias impactantes e reflexivas. Obrigado por assistir.